pessoal, aqui é a Rai e hoje temos análise do episódio 4 de Twisted Wonderland, a série. Para quem não viu o primeiro vídeo, o quadro é dividido em duas partes. Na primeira, falarei sobre o episódio, mas sem dar spoilers, e na segunda, eu faço um resumo sobre o episódio e dou opiniões mais aprofundadas com spoilers do que aconteceu. Assim, o vídeo fica interessante tanto para quem não assistiu, tanto para quem já assistiu. Agora, com tudo dito, vamos para a análise e minhas opiniões. Esse episódio foi bem divertido, houveram cenas icônicas que estava todo mundo esperando pra ver e fizeram muito bem, além que tivemos mais introduções sobre o mundo mágico e alguns personagens que é sempre bom, principalmente pra quem tá chegando agora, e também muito bom pra quem é fã antigo pra rever esses personagens. Esse episódio também apresentou mais da escola e a gente pôde ver mais de como poderia ser o dia a dia dos personagens com as aulas. Houve várias cenas engraçadas dos personagens interagindo entre si, então no geral esse foi um episódio bem engraçado, tipo, eu acho que tiveram mais momentos engraçados do que momentos tensos. O extra foi bem fofo e mais uma vez mostrou personagens que não vão aparecer direito nessa temporada, ainda que a história do extra dessa vez tenha sido mais simples do que a do último episódio. Eu me diverti. Vai dar trabalho algum dos extras tirar o extra do Gêmeos Lit com o Rock do meu posto de favorito, honestamente. A dublagem tava boa e a adaptação também, só teve uma coisa que me deixou encucada, mas eu vou falar mais disso na próxima parte. Agora que terminei a parte sem spoilers, a gente tá indo pra zona com spoilers, então caso você não tenha visto o episódio, corre lá e volta aqui depois, ou se você quiser ver mais conteúdo de Twisted Wonderland fora do anime, você também pode ver aqui no canal que você vai se divertir bastante. Agora, tchau pra vocês e vamos para... O episódio 4, O Coração em Desespero, adapta 3 capítulos do mangá. O final do capítulo 6, Uma Saída Noturna. O capítulo 7, Triplo Lanchinho. E capítulo 8, Fuga às Pressas. O episódio começa sem um resumo do anterior, provavelmente para mostrar que agora saímos do prólogo e já estamos no capítulo de Heart's Bill. A primeira cena é de Yuken dormindo e logo o espelho do quarto brilha e temos a primeira sequência do sonho no anime. Além de ouvirmos quem está sonhando questionar as coisas, também ouvimos os personagens do filme conversando. Esse primeiro sonho é com eles perguntando aos soldados carta o porquê deles estarem pintando as asas brancas de cor de carmim. E os mesmos respondem que, se eles não pintassem, a rainha os cortaria a cabeça. Logo, a jovem se une a eles e Yuken acorda com uma batida na porta. Ele e o Green levantam-se perguntando quem que veio os incomodar no meio da madrugada, e ao Yuken perguntar, descobrimos ser Ace. Porém, ao abrir a porta, o Ruivo está com uma coleira e diz que nunca mais vai voltar para Heart's e que a partir de hoje ele iria morar ali no dormitório com os dois, o que faz Green ficar em choque. Após a abertura, Ace limpa o sofá e se senta para explicar melhor aquela história toda. Acontece que, após o longo dia que teve, o rapaz foi até a geladeira procurar algo para beliscar. E, para sua alegria, ele encontrou 3 tortas de morango cortadas em fatias muito bem feitas. Então Ace decidiu pegar um pedaço para si. O que ele não esperava era que Riddle iria aparecer atrás dele igual um espírito obsessor dizendo que ele havia quebrado a regra 89, nunca comam uma torta sem a permissão da rainha. Ace acabou indo pro chão e estava morrendo de medo quando a sua cabeça foi cortada. De volta ao dormitório desorganizado, ele diz que não dá para usar magia com a coleira, porém Yuken levanta que Ace realmente errou, afinal ele não pediu permissão para comer a torta, e Green diz que se havia 3 tortas inteiras, provavelmente era para uma festa, e Ace desfalcou uma. O Ruivo fica mais chocado ainda quando Yu diz que no dia seguinte ele teria que se desculpar com Riddle. De primeira, Trapula nega, mas Yu insiste e dá um olhar de irmão mais velho reprovador, que faz com que, no final, Ace aceite. Porém, os dois teriam que ir juntos, e ambos topam. O Ruivo dormiu no sofá naquela noite, ou pelo menos tentou, já que os fantasmas ficaram o assustando a noite toda. Já de manhã, outra pessoa bate na porta e Ace vai atender com um humor muito bom de qualquer um que teve uma noite bem mal dormida. E, ao atender, vemos que era Deus. Ele foi atrás de Ace de manhã, pois sabia que ele tinha ido pra lá e já estava ciente de toda a confusão que o Ruivo se meteu, e até o chamou de idiota por ter feito aquilo. Trapula pergunta ao Spade se o líder estava de melhor humor, e Deus diz que talvez, e também acrescenta que Riddle havia cortado a cabeça de mais 3 alunos aquela manhã por terem acordado atrasados, o que provou a Ace que não, ele não estava com um humor melhor. O Ruivo até diz que ia esperar um pouco mais para pedir desculpas, porém Yuken ouve e diz que não, eles iriam hoje, e ele teve que arrastar Ace pra fora, o que me fez rir bastante. Eu tô adorando a relação desses dois. Logo, Deus leva eles para o Salão dos Portais e ele explica para Yuken que, diferente do dormitório desorganizado, os dormitórios de NRC são acessados por portais que te levam até lá. Aliás, o portal de Heart's Bill animado ficou a coisa mais linda, tem várias partículas saindo dele e eu achei um luxo.
Os dois membros de Heart Bill entram, depois Yuken, que estava receoso, e por último Green. Yuken chega meio torto lá do outro lado, porém tanto ele quanto Green ficam maravilhados por Heart Bill, afinal era muito diferente do dormitório deles. Nessa hora a trilha sonora é igual do jogo, e eu amei isso, dá um sentimento de nostalgia gostosinho, é incrível. Green repara logo que ao lado deles tinha uma pessoa pintando as rosas de vermelho, e se impressiona ao ver que aquela cena se assemelhava ao seu sonho. Dulce diz que aquele era um dos veteranos dele, e assim eles se aproximam e temos a introdução de Carter. Ele explica aos rapazes que estavam pintando as rosas e que logo ele nota que Ace e Dulce estavam ali e que Ace era o garoto problema de ontem, o que faz o rapaz ficar com muita vergonha. E logo Diamond quer tirar uma selfie com eles, porém Ace nega, mas ele dá um jeito e tira uma selfie, mesmo com todo mundo fazendo uma grande cara de pastel. Carter anuncia que vai postar no Magican e Ace explica a Yu que aquela era uma rede social daquele mundo. Após a foto, agora sim, o rapaz resolve se apresentar mesmo. Ele diz que seu nome é Carter Diamond, mas você pode o chamar de KK. E ao descobrir que aquele rapaz que não era do dormitório dele era Yuken, Carter comenta sobre ele e Green estarem morando no dormitório desorganizado, o que Green não gosta, pois Carter disse que lá uma espelunca que não é mais instagramável. E bem, infelizmente o Carter não mentiu. Carter então pede ajuda aos quatro e explica que estava pintando as rosas de vermelho para a festa de aniversário, uma festa que comemora o fato de ninguém estar fazendo aniversário. E ele também acrescenta que se eles não pintarem, eles vão perder a cabeça. Então, Dulce e Green vão pintar com magia, e Yu e Ace, que o Ruivo ainda está com a coleira e por isso não pode usar magia, vão pintar com tinta normal. Esse segmento é engraçado, especialmente pelos dois que usam magia, já que na primeira tentativa as rosas do Dulce ficam com estampas vermelhas e não inteiramente vermelhas, enquanto o Green deu um jeito de botar fogo no arbusto de rosas. Ainda bem que o Carter conseguiu consertar isso, porque imaginem a confusão que ia dar se ele não conseguisse consertar isso. Ace estava bem entediado pintando as flores, e aí ele pergunta pra Carter por que só não deixar tudo branco, e Carter diz que é tradição nas festas de aniversário as rosas serem vermelhas, igual do fato deles precisarem de flamingos coloridos para jogar croquis e o ouriço precisar ser a bola pro jogo, e que as rosas para a festa só poderiam ser brancas se fosse primavera e estivesse acontecendo o concerto das rosas, o que Green acha uma grande doideira. Diamond também comenta que Riddle é o líder mais fiel e rigoroso às regras da rainha, porém até mesmo o veterano acha que ele vai longe demais às vezes. Isso faz com que Ace lembre do seu real objetivo ali, que era pedir desculpas a Riddle. Ele questiona se o líder está lá dentro do dormitório, porém Carter menciona que o rapaz não trouxe uma torta, e isso é uma violação da regra 53. Todo artigo roubado deve ser substituído, caso contrário, não se pode entrar no dormitório. Ace fica desesperado e pede para Carter fazer vista grossa, já que eles ajudaram ele a pintar as rosas. Porém, KK diz que não ia dar, já que Riddle ia chegar logo, e ele também ia acabar perdendo a cabeça. Pedindo para eles irem embora, Carter usa sua magia única, ou feitiço único, como a tradução nomeou, que é separar as cartas, fazendo surgir diversos Carters. Eu amei como eles fizeram efeito dessa magia e ver vários Carters posando foi bem engraçado. E eu fico em choque que Carter consegue se multiplicar, porém nem dá tempo de pensar direito, já que os Carters pegam todos os rapazes e os jogam na entrada do dormitório, e o Carter original diz pra eles só voltarem quando tiverem uma torta. Todos saem dali com Ace reclamando do que aconteceu, e já estava bem perto da hora deles irem pra aula, e eles descobrem que estão todos na mesma sala. Assim, eles seguem juntos até as classes, ainda com Ace sem poder usar magia. E agora somos introduzidos aos professores. A primeira aula é com Creel, que já mostra o quão rigoroso ele é, vemos até mesmo ele usar o chicote e chamar os rapazes de filhotes. A aula seguinte foi com Tren e Lucius, e ele diz que dá notas não só pelas provas, mas também pelo comportamento, e já sabemos que Green vai ter uma penalidade na nota porque ele dormiu e levou uma grande patada no focinho de Lucius para acordar. E por último, temos Vargas, que diz que o físico é tão importante quanto a mente enquanto exibe seus músculos, o que faz Dulce e Green ficarem animados, pois eles acharam isso muito legal. Então a educação física começa com 20 voltas ao redor da quadra, sem flexões e sem agachamentos. Todo mundo ficou morrendo depois, menos Yuken. E o pior é que Vargas manda eles repetirem. Eu amei a forma como eles apresentaram os professores. Todas as cenas refletem bem quem eles são e elas são bem engraçadas, então foi muito divertido. Finalmente a hora do recreio chega e Green está falando da comida, que realmente parece uma delícia. E eu o ouve e pega um pouco de tudo. Logo, eles dois e os Dulce estavam procurando uma mesa para sentar, até que ouvem Carter chamar eles para virem sentar na mesa dele, o que faz com que os dois de Heart Bill queiram sair correndo dali, mas Carter os alcança e diz que para eles não o temerem e que ele não morde, além que ele queria ser legal com seus calouros. Perto da mesa, Green avista mais alguém e questiona se aquele cara era o lacaio de Carter.
Porém, ele nega e se apresenta como Trey Clover, terceiro anista de Heart-Sulabil. Agora, finalmente, todos os rapazes de Heart-Sulabil tiveram uma introdução mesmo. Trey pede desculpas pela insistência de Carter e fala com Yu de seu dormitório, e Diamond diz que ele pode perguntar o que quiser pra eles, e Yu-Ken responde que ele não sabe muito, então qualquer informação seria de boa ajuda. Green pergunta se todos os dormitórios eram legais, e Trey diz que o espelho nomeia um dormitório pra você com base em suas habilidades e sua alma, e assim os dois resumem cada dormitório, explicando qual dos 7 grandes era sua inspiração e como no geral eram seus alunos. Porém, ao chegar em Diasomnia e falar dos alunos, Carter aponta uma mesa com alguns alunos de Diasomnia e Ace fica confuso por ter uma criança com eles. Porém, Trey rebate dizendo que não, que aquele rapaz era do mesmo ano que eles. Trápula então estava dizendo, então quer dizer que ele, mas quem completa foi Lilia, o rapaz de quem eles estavam falando, que surgiu sentado bem no meio de Ace e de Dulce e diz que ele estava no 3º ano mesmo, fazendo com que ambos engasgassem. Carter cumprimenta Lilia e o pequeno rapaz diz que eles estavam falando da idade dele. E, como o Trey explicou antes, ou o amiguinho de óculos, como Lilia se referiu, o que eu achei muito fofo, não tem mais idade para ser chamado de criança e que se quisessem saber a idade dele, bastava perguntar, pois todos são bem-vindos a conversar com os alunos de Diasomnia. Mesmo que nesse momento Silver e Sebac estivessem encarando a mesa, o que não deu muito bem essa impressão para os meninos. Lilia então dá Ace balinhas como um símbolo de amizade, o que o Ruivo não achou lá muito bom, afinal de contas ele não era mais uma criança. Porém, antes dele terminar, o rapaz havia teleportado de volta para sua mesa, de onde ele deu um tchauzinho muito iluminado e fofo, enquanto Sebac e Silver seguiam encarando todos eles com uma alma muito sombria. Os rapazes ficam pressionados e um pouco chocados, enquanto Trey diz que lá era um dormitório de pessoas peculiares e que seu líder Maleus era considerado um dos 5 magos mais fortes daquele mundo. E, mesmo não sendo tão poderoso, Riddle também era forte. Em seguida, eles explicam mais como magias únicas funcionam, até Ace comentar da regra da torta, e Trey falar que ele realmente precisava levar a torta. Então, Ace chama Riddle de mala e diz que essa implicância dele era coisa de maluco. E bem atrás do Ruivo estava Riddle, perguntando se Ace realmente o achava maluco. E assim o episódio acabou. E para a felicidade dos fãs do dormitório de Diasomnia, hoje o extra foi focado em Lilia e Silver. A estética do extra de hoje lembrava um teatrinho, e os personagens chibi tinham uma certa textura, o que os faziam lembrar pets de tecido. A história começa com Lilia trazendo várias compras para o dormitório, e Silver pergunta o que era tudo aquilo, e o menor responde que eram roupas para combinar com sua fofura, além que ele precisava escolher uma roupa para a próxima apresentação do clube de música, e precisava ser perfeita. Nisso, Silver já estava indo embora, quando Lilia o para e diz para o ajudar, e talvez escolher algo para ele também. A primeira roupa era uma fantasia de coelho, mas Silver não tinha certeza se ela era fofa, então Lilia coloca no Silver e diz que ficou ótima nele. A segunda era um esquilo, que vinha acompanhado de uma noz, e Silver não tinha certeza sobre aquela fantasia. Então Lilia pede para ele vestir também, e eles fingem comer nozes juntos. Porém, mesmo assim, Silver achou que não tinha muita certeza se aquilo era fofo. Lilia então procura entre suas compras e acha a fantasia mais fofa, segundo ele. Uma coruja vestida de príncipe? Silver o olha enquanto veste um monte de coisa dizendo que aquela parecia boa, e Lilia dança feliz com seu filho por ter achado uma roupa boa para a próxima apresentação. O extra termina com as cortinas se fechando e uma mão que parece ser de Maleus colocando uma plaquinha de fim, dando mais uma aparência de teatro. E esse foi o episódio 4? Oh, eu fiquei tão feliz de finalmente poder ver mais de Carter e Trey. Eles ficaram lindos animados e as vozes ficaram ótimas dubladas. Eu amei que na cena do Carter no jardim dá pra sentir que realmente o Carter finge estar sempre pra cima e sorridente. Os ângulos da câmera e as expressões dele ajudaram bastante nisso. Também amei ver a cena do Ace sendo flagrado comendo a torta, porque foi bem engraçada e tensa. Como era Ace contando a história, Riddle parecia um cramunhão e eu adorei esse detalhe. Também gostei de ver os professores, Crew estava um poço de beleza na animação, e a parte com os meninos de Diasomnia foi bem divertido. Esse episódio, igual no jogo, é mais pra explicar várias coisas sobre a escola, e mesmo já sabendo delas, foi bem legal o vídeo novo. Eles só cortaram uma cena do mangá, que era o momento do Ace, o Dulce, o Ken e o Green conversando lá no dormitório organizado, a punição dos meninos de Heart-Sulabil, Green e o Ken sendo finalmente alunos de NRC, e também sobre a câmera fantasma que Yu ganhou de Crowley. Ela era uma cena bem legal, e servia pra recapitular tudo o que aconteceu, mas eu entendo terem cortado, já que não adicionava lá muita coisa. O extra foi bem fofinho, e eu adorei a referência de que todas as fantasias que o Lilia pegou eram animais que apareciam em A Bela Adormecida, inclusive o amiguinho coruja da Aurora, que rouba as roupas do Philip.
Eu acho que todos ficamos felizes em ver mais dos rapazes que são de dormitórios que só vão ter destaque mais tarde. Esses extras estão sendo bem legais por isso. A dublagem ficou muito legal nesse episódio. Eu ainda não sei quem são os dubladores dos professores, mas quando saírem os nomes eu vou trazer pra vocês. E eu achei que as vozes combinaram bastante com os personagens. Eu acho que a voz do Silver poderia ser um tequinho mais monótona, porque faz parte do personagem ele não demonstrar tanta emoção assim, mas com o tempo eu vou me acostumar com a voz dublada. Eu também não entendi a escolha de não traduzirem o nome do clube de música, visto que eles traduziram várias outras coisas, como as magias únicas, por isso eu achei peculiar eles chamarem o clube de Pop Music Club. Talvez o bater de boca não coube clube de música, e eles continuaram com um Pop Music Club mesmo. A adaptação do episódio em comparação à legenda ficou bem similar pelo que eu notei. Destaque para uma piada que passou bem rápido na legenda, do Ace falando que quem estivesse batendo na porta era pra parar porque a casa ia cair. Eu achei isso muito engraçado. Eu gostei bastante dessa piada. Mas me contem aqui nos comentários o que acharam desse episódio. Vocês tiveram uma cena favorita ou algo que não gostaram? Vocês gostaram de ver a introdução de algum dos personagens? Me contem tudo! E que tal verem os outros vídeos que saíram nessa semana? Até a próxima sexta!